essa semana, irmãos, eu me deparei na Novo Tempo, no canal da Novo Tempo, né? Novo Tempo Oficial, no Instagram, com aquele rapaz, aquele pastor, o BJ, o Victor BJ. Ele fazendo uma coisa interessante que eu queria repetir aqui, mas a partir daí seria praticamente uma introdução aqui à nossa mensagem, né? O que eu vi ele fazendo ali. Ele fez uma ilustração sobre o plano da redenção, tá? E ele formou como que um pequeno grupo, e eu queria formar esse pequeno grupo aqui. Não sei se daria para vir para esse lado aqui. Eu quero convidar aqui 4 voluntários, é rapidinho, você não vai demorar nem, tá? 4, poderia ser 5, mas 4 já é o ideal para a gente. Ok, veio o Henrique, veio o filhão, veio o Alexandre, falta um, pronto, o gigante aqui, tá? Então o que ele mostrava ali, irmãos, naquela ilustração que ele fazia? Era um pequeno grupo, estava todo mundo de mãos dadas. Eu vou deixar o microfone aqui, tá? Só para ilustrar aqui. Não, acho que dá para dar as mãos aqui, pode dar as mãos. Aqui, ó, isso, é um pequeno grupo que está todo unido, tá? Eu vou chamar esse pequeno grupo aqui de pequeno grupo Grande Conflito. Tá bom? Então, não porque eles vivem brigando, mas é porque eles vão ilustrar o grande conflito, tá bom? Então, o que é isso aqui, esse pequeno grupo? Esse pequeno grupo aqui, irmãos, é como era quando tudo estava em paz, quando não havia pecado, tá? Então, você tem aqui Deus, o Pai, você tem aqui Deus, o Espírito Santo, você tem aqui Jesus, tá? E aqui tem Adão, né? Adão, tá? Mostra aí o Adão. E aí eles estavam todos unidos, havia um relacionamento ali, uma integração completa, sem nenhuma interferência. Acontece, irmãos, que vem uma interferência, né? Vem Satanás, engana a Eva leva o fruto para o esposo, ele come, e aí vem o pecado. E o que é que o pecado ocasiona? O pecado vai ocasionar agora o quê? A separação, tá? Então o homem está agora isolado e separado de Deus, condenado à morte. Que morte? A minha classe aqui já sabe, morte eterna, condenado à morte eterna. Mas Jesus, quem foi que eu disse que era Jesus? Você? Só que Jesus, ele vem, irmãos, e se coloca aqui, tá? Entre o homem e Deus. Quem foi Deus aqui? Deus aqui, tá? Deus aqui, tá? E Jesus no meio. Agora, quando Deus olha para o homem, ele vê quem? Ele vê quem? Jesus. Ele vê Jesus. E aí eles podem agora novamente, por causa de Jesus, o homem pode se unir novamente a Deus. Então quem faz o elo aqui de ligação entre o homem e Deus? Jesus, tá? Então, porque quando Deus olha para o homem, ele vê Jesus, tá bom? Então, ele mostrou isso aqui, nós tivemos vários comentários ali, alguém chegou a dizer assim, uma ilustração perfeita, né? Teve uma outra pessoa que comentou assim, disse assim, ainda bem que Deus não me vê, porque senão eu jamais teria salvação. Ele vê Jesus em mim. Ainda bem que Deus não me vê, ele vê Jesus, tá? Ok, pode sentar. Eu fiz aí num comentário ali, irmão, obrigado, viu? Pequeno grupo, grande conflito, né?
fiz um comentário com relação a essa jovem, não vou dizer o nome dela, por uma questão de ética aqui, né? Mas quando ela diz assim: ainda bem que Deus não me vê, porque senão eu jamais teria salvação. Ele vê Jesus em mim. Então eu fiz um comentário e disse assim: mas você sabia que assim como Deus, quando olha para o homem, vai olhar para o homem e só vê Jesus, assim também o homem, quando olha para Deus, ele vai ver quem? Jesus. Ele vai ver Jesus. Ele vai ver Jesus. Porque a Bíblia diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ok? E nessa contemplação você acaba refletindo também o caráter de Jesus, porque você só vê Jesus. É Jesus que está na sua frente. E aí você então é transformado à semelhança de Jesus. E eu disse mais: lembre-se, ele se tornou homem para levar o homem, não para deixá-lo caído, mas para elevá-lo para Deus. Então Jesus vem não para deixar o homem do mesmo nível que ele está, mas para dar ao homem a natureza, ser co-participante da natureza divina, e assim o homem chegar novamente a Deus. Mas mesmo com todos esses comentários aí, irmãos, imagine que eu tenho aqui um pequeno grupo ainda, né? Não ia deixá-los aqui de castigo, mas imagine que eu tenho aqui um pequeno grupo aqui ainda. Eu tenho o homem, eu tenho Jesus, eu tenho Deus, tá? O que vocês acham que poderia ainda ser completado nessa ilustração? Quero a opinião de vocês aí. O Espírito Santo. Hein? Não tem algumas perguntas que estão no ar aí, não? Oi? Faltou Eva. O Espírito Santo. Pode ser. O Espírito Santo. O papel do Espírito Santo. Muito bem, muito bem. Papel do Espírito Santo. Vamos responder qual seria o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo habita onde? Tem muita dúvida sobre isso, irmãos. Alguém diz assim: mas quando fala de Deus no céu, só tem o trono de Deus e o trono do Pai e o trono do Filho, o Filho sentado à destra do Pai. E o Espírito Santo está onde? O papel do Espírito Santo é convencer. É o quê? Convencer. Convencer, mas ele está onde? Onde é o trono dele? O trono dele é na terra? Aonde, irmã? No nosso coração. Irmãos, a habitação eterna do Espírito Santo será no nosso coração. Amém? Mas ele quer começar quando essa habitação? Agora. Ele quer começar agora. Imagina, irmãos, Paulo diz, né? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Então ele quer habitar já agora, irmão. Se você não deixa, ele vai ficar meio vagando por aí. Claro que vai ficar do lado de fora do seu coração, da sua vida, tentando convencer você dos seus pecados, para que você purifique sua vida com Jesus, e aí você possa então ser uma habitação para o Espírito Santo. Mas que outra coisa que a gente podia ainda melhorar nessa ilustração? Sobre Jesus aqui, alguma coisa que poderia melhorar aqui? Você vê que Jesus estava unido com Deus, o Pai, o Espírito Santo, o homem, tudo ali, né? E depois há um rompimento por causa do pecado, e Jesus do nada aparece ali na frente. O que é que aconteceu para Jesus ficar entre Deus e o homem? Jesus é o Cordeiro? Tá, o que significa Jesus é o Cordeiro? Oi? Precisou vir à terra. Ok. Como é que ele veio à terra? Como é que ele chegou na terra? Através do Espírito Santo. Tá, mas e aí? Até ele aparecer? Um plano de redenção.
plano da redenção. Oi? Nasceu. Como é que ele nasceu? Nasceu de mulher. Quem nasce de mulher é o quê? É humano. É humano. Tá? Então, o que a gente tem nessa ilustração aqui para melhorar, irmãos? Que Jesus, para estar entre Deus e o homem, ele precisou se tornar humano. Mas ele também é o quê? Divino. Com uma mão divina, ele segura a mão do Pai. E com a mão do homem, ele segura a mão do homem. Claro que não é bem assim, né? Jesus não tinha uma parte, metade era divina. Ele era 100% Deus, 100% homem. Só que Ellen White diz que ele é a escada de Jacó. A escada que tocou até o chão. Essa escada, irmãos, ela topou na terra, ela topou no chão, para poder dar condições do homem subir. Até onde? Essa escada vai até onde? Até o céu, até o trono de Deus. Então Jesus é essa escada que liga o céu à terra. Agora, eu quero que vocês abram a Bíblia agora aí, em Efésios capítulo 5. Diz assim: maridos, pastor, o senhor está falando de Jesus aqui do Grande Conselho para vir falar de maridos? Vamos lá. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Está vendo? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. O próprio corpo, um só corpo. Quem ama a esposa, assim mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Aí vem o verso 30. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornará os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Bom, Paulo está falando aqui, a gente pega esse texto aqui, nós vamos falar agora sobre a família, sobre os casais, sobre o marido, sobre a mulher. Mas o que Paulo tinha na cabeça aqui era Cristo e a igreja. Quando ele dizia assim, se tornou os dois uma só carne, ele estava falando de Cristo e a igreja. Quando ele estava dizendo assim, ninguém jamais odiou a sua própria carne, ele estava dizendo, falando de Cristo e da igreja, irmãos. Então, quando ele diz que nós somos membros uns dos outros, um só corpo, ele está falando de nós e Jesus, que se uniu a nós num só corpo, que se integrou à família humana. Então, Paulo usa essa ilustração para se referir à família, para se referir a um casal, para se referir ao marido e mulher, que se tornam os dois uma só carne. Mas ele usa a ilustração puxando do que acontece com Cristo e a igreja. Então, meus irmãos, para ligar a humanidade à divindade novamente, porque a humanidade estava separada da divindade, então Jesus se faz carne, ele nasce de Maria, certo? Quem era Maria? Maria era descendente de Davi, assim como José também é descendente de Davi, né? Você sabe que na genealogia ali de Mateus, aí fala assim, e José, filho de tal, e que casou com Maria, né? Só que Jesus foi filho de Maria. José era esposo de Maria só.
Mas é que também Maria era da mesma tribo. Antigamente eles não casavam pessoas, casavam de outras tribos, né? Casavam da mesma tribo. Então você quer arranjar um casamento aqui na igreja, arranja aqui mesmo, tá? Olha aí para uma garota que está aí, tal, alguém, e você casa com ela, está aqui, não vai buscar em outro lugar. Eu segui esse exemplo dele, né? Então, irmãos, então ele nasce de Maria. Agora, o divino e o humano estão ligados através de Jesus. Em Jesus, o divino e o humano se acha ligado, porque Jesus se fez humano. Jesus se fez humano. Mas ele também é divino, ele pode estar ligado ao Pai e ligado agora ao ser humano. E sabe, irmãos, o que é que Deus pretende com isso, com essa ligação? É exatamente fazer com que o mesmo Espírito que havia em Cristo, o mesmo Espírito que dirigiu a vida de Cristo como humano, possa dirigir a nossa vida também. Então Jesus está dizendo assim: eu sou carne da tua carne, e eu sou osso do teu osso, eu sou sangue do teu sangue. Está lá em Hebreus capítulo 2. Ele é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. E aí nós temos ali um irmão mais velho que foi vitorioso contra Satanás. Então o que ele quer com isso? Pretende com isso, com essa união? Fazer com que nós tenhamos a mesma vitória que ele teve, tá? Então tem uma citação aqui, deixa eu ver se vai aparecer aqui na tela. Essa citação aqui, ó, vê, está numa carta que Ellen White escreveu em 1896, mas também está no livro Mensagens Escolhidas, tá? Volume 3, página 134. Diz assim, ó: embora não houvesse nenhuma mancha de pecado em seu caráter, ele condescendeu em ligar nossa decaída natureza humana com a sua divindade. Então o que é que nós temos aqui, irmãos? Nós temos um ser puro, santo, que condescendeu em ligar a nossa natureza decaída humana com a sua divindade. Então veja até que ponto Deus nos amou. Por isso que toda a eternidade, irmão, Jesus vai ser o motivo de estudo da eternidade, porque ele vai permanecer humano por toda a eternidade, né? Divino, claro, mas com a nossa imagem humana, né? Com a nosso físico humano. Tomando assim a natureza humana, ele honrou a humanidade. O que é que ele fez? Honrou. Foi uma honra, irmão, uma honra para a humanidade. Imagina o ser humano decaído, degradado, pecador, separado de Deus. Agora Jesus desce lá do céu e disse: vou me fazer homem também. O que é que ele faz com a humanidade? Ele valorizou a humanidade. Ele deu valor, ele deu honra à humanidade. Então você tem um preço muito alto. O preço do Filho de Deus. Ele mostrou que você tem valor. Ele honrou. Tendo assumido nossa natureza decaída, ele demonstrou o que ela poderia tornar-se, ou seja, a nossa natureza, o que ela poderia tornar-se, pela aceitação da ampla provisão que fizera para ela, e tornar-se participante da natureza divina. Então, irmãos, ele tendo assumido então a nossa natureza caída, veja, essa palavra aí às vezes assusta alguns, e tem muita gente que desconhece isso aqui, gente grande, gente boa, diz assim: não, Jesus não assumiu natureza caída. Jesus era santo. Jesus era, sim, claro que Jesus era santo, mas as pessoas às vezes confundem natureza caída com pecado.
Se Jesus assume a nossa natureza, ele vem com natureza caída, só que ele nunca pecou. Então não é porque ele tinha natureza caída que ele era um pecador. Mas não, Jesus não poderia ter natureza caída, senão ele ia precisar de um Salvador também. Engano. Porque natureza caída não significa que Jesus estava pecando. Ele assumiu a nossa natureza caída. Está escrito aqui no Espírito de Profecia. Então, quem demonstrou com isso? O que nós poderíamos nos tornar também ao se tornar co-participante da natureza divina? Então, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que veio nos buscar, veio se interpor entre Deus e o homem, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: olha, eu quero que você cresça comigo. Eu quero que você cresça, não fique onde você está não. Eu vim aqui, eu tenho natureza divina, e eu quero que você tenha também, seja co-participante da natureza divina também. E o que é ser co-participante da natureza divina? É viver, irmãos, pela fé, agradando a Deus em todas as coisas, assim como Jesus agradou. Então, como disse aqui o Alexandre, antes de cantar, né? Ele disse: louvado seja Deus, que pelo Espírito Santo que nós podemos ter vitória. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Então, irmãos, e Ellen White ainda diz o seguinte aqui, ó: a humanidade de Cristo é tudo para nós. Tudo, irmão, para nós é a humanidade de Cristo. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo, e por meio de Cristo a Deus. É uma corrente de ouro. Imagina uma corrente de ouro. É Jesus que está nos ligando a Deus. Ele é tudo para nós. A humanidade de Cristo é tudo para nós. Claro que ele era divino também, mas ele era humano, e essa humanidade dele nos liga a Deus. Então, João também, ele nos faz uma advertência também, em 1 João capítulo 4, verso 6, né? Para a gente ter cuidado, para não negar o quê? Abra aí a sua Bíblia, 1 João capítulo 4, versículos 1 a 6. Ele diz assim, ele diz assim, 1 João capítulo 4, versos 1 a 6. Amados, não descredo a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus, o verdadeiro Espírito de Deus, o Espírito Santo. Todo espírito, todo pensamento, toda imaginação que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É de Deus, tá? E todo espírito, todo pensamento, toda filosofia, todo ensino que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, e a respeito do qual tendes ouvido, tá? Que vem e presentemente já está no mundo. Fininhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo porque, por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Qual é a voz do mundo? Que Jesus não veio em carne. Então, existiam os filósofos na época lá, né, que eles costumavam dizer assim: olha, não pode, não tem como a divindade se unir com a humanidade pecadora e mesmo assim não ser contaminada. Eles não aceitavam isso de forma alguma. Mas, irmãos, aí João vem e diz assim: olha, não dê ouvido a isso não, porque Jesus, ele era Deus sim, e veio, assumiu a natureza humana pecadora,
sem se contaminar com ela. Você lembra que Jesus, quando ele estava curando, né, curava até leprosos, que as pessoas diziam assim: não, é imundo, não toca, se não for você fica imundo, você vai pegar a lepra também. Mas Jesus chegava e tocava no leproso, e o leproso ficava curado, e Jesus não tinha nada. Porque a humanidade de Cristo estava protegida ali pela sua divindade. Então, devemos sim aceitar com tranquilidade que Jesus veio em carne. É isso que diz a Bíblia, o Espírito de Profecia. Mas Paulo diz que grande é esse mistério. Se você vai lá no texto que nós lemos inicialmente, né? Efésios capítulo 5, 29 a 32, ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, não é uma coisa assim, irmão, simplesmente eu dizer para você: Jesus veio em carne, nasceu, tal. Tem muita coisa por aí, irmãos, que nós não alcançamos. Então diz que é um mistério. A encarnação de Cristo é um mistério. Nós só temos que aceitar que Ele veio em carne, que Ele assumiu a nossa natureza para nos elevar, para que também nos fazendo participante da natureza divina, pudesse nos elevar e possamos novamente chegar ao Pai. Então, isso aí está claro. Agora, tem muita coisa ali no meio. Então, por isso que Paulo diz que é um mistério, né? Mas, ele também diz que para os que são chamados, aqui em 1 Coríntios capítulo 1, 1 de Coríntios capítulo 1 e o verso 24, ele diz assim, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, para os que foram chamados, irmãos, Jesus é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, irmãos, é uma coisa maravilhosa, a sabedoria para aqueles que foram chamados, Ele também diz que a pessoa de Jesus seria loucura para os gentios e também escândalo para os gregos. Eles não iam aceitar, né? Os gregos chegavam e diziam assim: mas que é isso aí? Um homem que vocês estão dizendo que é Deus? Um Deus como homem e agora unido ali, porque os gregos não aceitavam essa união, né? E dizer: como que esse homem agora unido com a carne, com o ser humano caído, como que ele vai salvar? Então era loucura para os gregos, né? E era escândalo para os gregos e era loucura para os judeus. Então, quando os judeus olhavam aquilo ali, diziam: mas como? Ele vai ser pendurado no madeiro? Quem é pendurado no madeiro é um maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como que o maldito vai me salvar? Entende, irmãos? Então as pessoas também viam a Jesus, e por isso que Paulo diz que seria como pedra de tropeço, né, para eles, pedra de tropeço. E Ellen White faz a advertência sobre ser cuidadoso quando se for falar desse assunto. Ela escreveu numa carta escrita a um pastor chamado Pastor Baker, que estava na Austrália. Ela escreveu aqui, irmãos, essa carta aqui. Ela diz aqui, foi escrita em 1895. Ela diz assim: irmão Baker, em relação à humanidade de Cristo, evite qualquer questão que possa ser mal compreendida. O pastor Baker, ele estava na Austrália, num lugar chamado Tasmânia, e ele estava pregando ali alguma ideia que ele estava deixando entender na mente dos irmãos ali, de que Jesus tinha cometido algum pecado, de que Jesus não era divino, que só se tornou divino depois,
que Jesus era igual a qualquer um de nós, né, que não tinha um nascimento miraculoso, como ele teve, né, e que ele poderia ter caído sim, até cometido algum pecado. Então ele estava deixando margem na cabeça das pessoas de que Jesus era um pecador comum. Então ela faz essa advertência, tá? Em relação à humanidade de Cristo, evite qualquer questão que possa então estar sendo mal compreendida. Então ela se referia exatamente ao fato dele deixar transparecer que Jesus tenha cometido algum pecado como homem que era, né? Mas ela também, irmãos, diz que esse é um tema para estudo. Não precisamos ficar com medo, porque é um assunto misterioso, porque tem que ter cuidado para não transparecer que Jesus era um pecador também, que ele pecava. Tem que ter cuidado, tá? Mas ela diz assim, também, essa outra citação aqui, não está completa aqui, ela está toda no Mensagem Escolhida também, volume 1, página 244, começa assim, a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós, é a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo, já lemos isso, né? E por meio de Cristo a Deus. Isto deve constituir o quê? Nosso que, irmãos? Estudo, acorda, irmão. Acorda que eu vou daqui a pouco, a gente vai fazer uma oração, tá? Porque esse tema aqui é pesado mesmo. Aí você não pode dormir não, senão o diabo bota ideia na sua cabeça. Aqui, Cristo foi um homem real, deu prova de sua humanidade, tornando-se homem. Entretanto, era ele Deus na carne. Quando abordarmos este assunto, bem faremos em o quê? Levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés, junto à sarça ardente. Foi o que Jesus disse a Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Devemos aproximar-nos desse estudo com humildade e de um discípulo, de coração contrito. E o estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Então, irmão, se bem que nós temos que ter cuidado ao estudar esse assunto, ao mesmo tempo é um campo frutífero, irmãos, para que vai trazer recompensa para o pesquisador. Mas, como ela está dizendo aqui, irmãos, que nós devemos ser humildes e tirar a sandália dos pés, tá? Para que não haja nenhum ruído aqui, irmão, na nossa comunicação. Eu queria fazer uma oração com você agora, tá certo? Vamos ajoelhar? Vamos fazer essa oração, seguindo ali o conselho da célula do Senhor. Os que puderem se ajoelhar. Deus e Pai, estamos tratando desse assunto que a tua serva diz que devemos ter muita reverência ao tratar dele. Devemos ter humildade, devemos estar conscientes que estamos num terreno santo, num terreno que não pode haver desvio de ideias, um terreno que precisa ser orientado pelo Teu Espírito Santo. Então é o que te pedimos agora, Senhor, que continues nos iluminando, nos dando a direção certa nessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, obrigado. Então nós podemos seguir agora mais seguros, tá? Então veja, ao longo da história, irmãos, veja como é perigoso esse assunto, se você não está preparado com o poder de Deus, que ao longo da história, alguns presunçosos, achando que podiam entender o assunto, eles começaram a abordar esse tema fazendo interpretações absurdas, como por exemplo, é o caso de um indivíduo que
que viveu lá no segundo século, né? Chamado Teodoro, nascido em Bizâncio, no segundo século. Ele ensinava uma teoria conhecida como adocionismo. Essa teoria dizia que Jesus não era filho de Deus ao nascer, nem durante a primeira fase da sua vida terrena, até os 30 anos, vamos dizer assim, mas que se tornou filho de Deus por adoção depois do Getsemane. Então o que ele está dizendo ali? Que Jesus nasceu normal, como um homem comum, como qualquer um de nós aqui, não foi milagre, não foi nada, só que pelo seu esforço em fazer a vontade de Deus, né, se renunciando, e quando ele chegou naquela oração do Getsemane, aí sim ele se transformou no Filho de Deus. Isso aí chama-se a teoria do adocionismo. Por quê? Porque é como se Jesus tivesse sido adotado por Deus. Então, irmãos, essa é uma falsa teoria, né? Então, essa teoria, ela foi ampliada, essa teoria de Bizâncio, foi ampliada por um seguidor do terceiro século, seguidor dele, discípulo dele, de Bizâncio, chamado Paulo de Samosata, que era bispo de Antioquia. Ele afirmava que Jesus deve até ter cometido algum pecado, mas que pela sua contínua e heróica luta para alcançar a santidade, ele foi então adotado por Deus. Então veja que a ideia do Bizâncio foi ali reforçada por Paulo de Samosata. Ao que tudo indica, o pastor Baker, aquele que eu mostrei aqui a carta que Ellen White escreveu para ele, ao que tudo indica, pelos estudos exegéticos, usando a hermenêutica para interpretar ali aquela carta, quando ela foi escrita, o conteúdo dela e etc, etc, ao que tudo indica, baseado nisso, o problema do pastor Baker estava, que ele estava simpatizando com essa teoria. Por isso que Ellen White lhe faz severas advertências. E ela, então, diz assim para ele. Sabe se... Ela diz assim para ele, ó: Jesus era filho unigênito de Deus. Seu nascimento foi um milagre de Deus, pois disse o anjo: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Pastor Baker, se lembre, Jesus, ele é filho do Altíssimo, ele foi dado essas palavras ali, ele seria unigênito de Deus, nascido por um milagre. Tire essa ideia da cabeça de que Jesus nasceu como um homem comum, ok? Esse era o problema ali, provavelmente, do pastor Baker, né? Então, meus irmãos, isso não poderia ser dito de alguém que não fosse, de fato, o Filho de Deus, né? Então, as advertências da irmã White ao pastor Baker tinha por base dizer que Jesus era, sim, diferente de um homem comum, no sentido de que ele havia nascido de forma miraculosa como Filho de Deus, e de que sua vida era uma vida imaculada e sem pecado. Então, essa ideia não tinha que ser apagada ali da cabeça daquele pastor, tá certo? O pastor, que aconteceu isso, ele era pastor na Tasmânia, lá na Austrália, e Ellen White estava lá e mandou uma carta para ele advertindo, tá? Então, portanto, não podia haver nenhuma propensão má, tá? Propensão má ou pervertidas na natureza de Jesus, uma vez que, diferente dos homens comuns, como nós, Jesus nunca havia pecado, nunca havia disparado o gatilho da queda ou da prática de algum pecado. Os homens comuns, nós não só nascemos com propensões para pecar, como também adquirimos más propensões devido à prática de pecados.
Tá? Então, pastor Baker dizia que não deixava entender que Jesus tinha más propensões. Quem tem más propensões é quem já pecou alguma vez. Alguém aqui já pecou alguma vez? Todos nós, né? Então nós temos más propensões. Jesus não tinha essas más propensões. Ok, irmãos? Tá bom aí? Então vamos avançar aqui nesse raciocínio. Jesus, portanto, não podia ser igual ao homem comum que peca e nasce de um pai terreno. O nascimento de Jesus foi miraculoso, por obra do Espírito Santo. Mas isso não significa dizer, irmãos, que ele não tinha desejos ou paixões. Opa, que a gente já vai se aprofundando um pouquinho, né? Até mesmo Adão, antes da queda, tinha desejos e paixões, certo? Só que não eram más paixões ou más tendências. As más tendências ou más paixões são fruto de uma vida de pecado. Mas quem não pecou tem paixão também e tem desejos também. Senão Eva não poderia ter sido nem enganada pela serpente, porque ela vivia santa, perfeita, imaculada. No entanto, teve o desejo de quê? De comer do fruto. Tá certo? E nós temos desejo de comer, de beber, de descansar, de fazer, são desejos bons, tá? São paixões boas. Então, veja o que diz Ellen White aqui nessa citação. Conquanto sentisse ele quem? Jesus, toda a força da paixão da humanidade, então ele tinha o quê? A paixão da humanidade. Jamais cedeu à tentação de praticar um único ato que não fosse puro, edificante e enobrecedor. Nos lugares celestiais, página 155. Isso aqui é uma meditação matinal. Então, conquanto ele tivesse toda a força da paixão, das paixões naturais do ser humano, todo ser humano tem, mas ele nunca cedeu à tentação de praticar um único ato que não fosse puro, edificante e enobrecedor. Ok? Então, uma outra teoria, eu falei aqui da primeira, né, que diz que Jesus não era filho de Deus e tal, que é o adocionismo. Uma outra teoria é a teoria chamada de arianismo. O arianismo do século IV, tá? O quarto século, que afirmava que Jesus havia sido, em algum momento da eternidade, criado por Deus, e que ele era um tipo de Deus menor que foi enviado para salvar o homem. Então hoje nós temos adeptos desse ensino, dessa filosofia, as chamadas testemunhas de Jeová, né? Eles são chamados de arianos. Por quê? Porque eles acreditam que Jesus é um Deus menor, que em algum lugar da eternidade ele foi criado pelo Pai. Ele foi gerado pelo Pai, ele nasceu, o Pai criou ele. Então, essa é uma falsa teoria também a respeito de Jesus. Jesus é eterno como o Pai, como o Espírito Santo, desde a eternidade. Ok? Há uma outra teoria, ainda chamada de modernista ou liberal. Essa surgiu no final do século XIX para o século XX, é bem recente, né? Esses mais liberais, como o próprio nome indica aqui, dizem que os avanços científicos comprovam que o registro bíblico do nascimento miraculoso de Jesus não tem fundamento e que Jesus era apenas um homem e que pecado nem sequer existe, né? Então essa teoria tem inspirado filmes que denigrem a imagem e a pessoa de Jesus. E você já deve ter visto alguns títulos aí de filmes que, né, o maior tentação de Jesus, o Jesus não sei o quê, que mostram Jesus todo meio extraviado aí, tá? Então essa teoria modernista ou liberal, então ela diz que
ela diz que a ciência hoje está provando que não podia Jesus ter nascido de forma miraculosa, de uma virgem, de alguém que nunca tivesse relacionamento com o homem. Isso é impossível, diz eles, né? Mas é uma falsa teoria. Agora, irmãos, o que a Bíblia e o Espírito de Profecia dizem de Jesus? Então aqui nós vamos mergulhar um pouquinho agora para a gente ter uma compreensão aqui e fechar aqui o nosso assunto. Apesar de tantas teorias e ensinos distorcidos hoje no mundo sobre a pessoa e a natureza de Jesus, podemos ter uma base segura e firme na Bíblia e no Espírito de Profecia daquilo que foi revelado para nós e nossos filhos. É aquilo que é revelado para nós e nossos filhos. O que não é revelado, então não vamos mexer em terreno que não está revelado, ok? Então, nós temos uma sequência de versículos bíblicos que infelizmente não vai dar para a gente ver todos aqui. Eu acho que não vou ver nenhum, se vocês quiserem anotar, tá? Por exemplo, sequência de texto aqui, Lucas 1, 31 a 35, está dizendo que Jesus é humano, nasceu da Virgem Maria, etc. 1 Timóteo 2, 5 a 6, Hebreus 4, 15, está rápido, né? Está rápido. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6, Hebreus 4, essa eu vou ler aqui, Hebreus 4, 15 e 16, que diz assim, ó: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, em ocasião da tentação, em ocasião que o pecado quer ali nos derrubar. Nós podemos alcançar força em Jesus, porque Ele se tornou nosso sacerdote, intercede por nós ali, porque Ele também passou pelas mesmas tentações que passamos. 1 João 4, 2, Filipenses 2, 5 a 7, que diz que Ele se tornou servo, né, como um de nós, como homem, veio, foi obediente até a morte de cruz. Temos também Romanos 8, 3, seria bom a gente ler esse texto aqui, para os irmãos se situarem bem. Romanos 8, 3, diz assim, ó: porquanto que for impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então o que Jesus faz, irmão? Jesus assume a natureza pecaminosa, só que Ele vence o pecado na carne. Ele estrangulou o pecado na sua própria carne. Ele matou o pecado. Então, com essa vitória, nós temos agora um ser humano vitorioso do pecado, vitorioso contra Satanás. Jesus, ao assumir a nossa natureza. Alguns dizem assim, não, mas aqui está dizendo que ele era semelhante. Sim, claro que ele era semelhante, porque ele nasceu, ele era filho de Deus, nasceu de forma miraculosa, e ele não tinha nenhum pecado. Ele não pode ser igual a nós, porque nós não nascemos de um milagre, e nós cometemos pecado. Então por isso que é semelhante, ok? Um outro texto aqui, irmãos, que a gente poderia ver também, Filipenses 2, já falamos, né? Filipenses 2, 5 a 7. Então, essa palavra aqui, semelhante, também que está em Filipenses 2, indicam não um homem semelhante ao outro homem, mas um Deus semelhante aos homens. Então, temos ainda Romanos 1, 3, que diz que ele era da linhagem de Davi, da linhagem de reis, da linhagem de Abraão, ok? Então, aqui nós temos alguém da mesma linhagem nossa. E Mateus 1,
17, que fala ali que eram 14 gerações, né? 14 gerações até chegar Jesus. Então, essa 14 aí, irmão, não era que tinha exatamente 14 gerações, está aí em Mateus capítulo 1, verso 17, né? É que o nome de Davi, nas letras hebraicas, se você for somar, dá 14. Então, o que Mateus está querendo dizer aqui, que Jesus era sim filho de Davi, era descendente de Davi. E quem foi Davi? Davi foi todos nós sabemos o que houve na vida de Davi, né? Então, irmãos, aqui nós temos agora algumas referências aqui, rapidinho, eu vou só ler, não vou comentar as referências do Espírito de Profecia que nós temos, tá? Esta aqui, ó, referindo-se a Lucas 1,31, ela diz assim: essas palavras não se referem a nenhum ser humano, exceto o Filho do infinito Deus. Jamais, de modo algum, deixem a mais leve impressão sobre a mente humana de que repousa sobre Cristo uma mancha ou inclinação à corrupção, ou que ele de alguma forma cedeu à corrupção. Ele foi tentado em todos os pontos, como é tentado o homem, no entanto é chamado o ente santo. Então ele era filho de Deus, nasceu como filho de Deus. Mas aqui ele vai dizer, teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecesse em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Ele está dizendo aqui, irmãos, que Jesus não assumiu a natureza humana de Adão antes da queda. Isso já seria uma grande humilhação. Imagina que ele assumiu a natureza humana depois de 4.000 anos de pecado. Maior humilhação ainda, certo? O que mais aqui? Então, como qualquer filho de Adão, aceitou o resultado da operação da lei da hereditariedade. Então, ele carregava na genética dele, nos genes dele, a hereditariedade de Davi, daqueles reis, de Raabe, de tantos outros que foram ancestrais dele, né? Outra citação aqui, foi escrito aqui em Science Times, na Austrália, citado de Ellen White, né? Cristo se humilhou tomando sobre si a natureza humana para poder alcançar a raça caída e reabilitá-la. Sujeitou-se a todas as tentações que o inimigo apresenta aos homens e mulheres, e todos os assaltos de Satanás não conseguiram fazê-lo desviar-se de sua lealdade ao Pai. Vivendo uma vida sem pecado, testificou ele que todo filho e filha de Adão pode resistir às tentações daquele que primeiro trouxe o pecado ao mundo. Então, irmão, o que é importante nesse estudo? É a gente saber que nós temos um irmão que foi vencedor e que está disposto a nos ajudar. Amém. Nós não estamos sozinhos, né? Ele veio a nossa semelhança e eu estou aqui para te ajudar. Eu fui tentado em tudo que vocês são tentados. Pensa uma tentação aí. Eu passei, eu suportei, eu venci. Então, no momento que você estiver sendo tentado, pedir a minha ajuda, eu vou estar aqui segurando a tua mão e segurando a mão de Deus. E o poder vai vir para você. E você vai ser vitorioso. Amém. Eu quero orar pedindo a Deus que nos habilite, tá? Talvez você estava com a sua vida espiritual meio que desenganado aí, né? E você, nesta manhã, você pode dizer: Senhor, dá-me mais da plenitude desse conhecimento, da tua natureza, do teu evangelho, para que eu possa viver como tu queres, ajudar a outros também. Eu quero ser como tu, Jesus. Isso que o hino diz, né? Ser igual a Cristo. Como é que nós podemos ser igual a Cristo, irmão? Ele vai te dizer que quando nós temos fé em Jesus, que foi perfeito, que obedeceu perfeitamente a lei de Deus,
aquela perfeição de Cristo é creditada para nós. Não olhe para você não, por isso diz assim, quando eu olho para mim, eu não sei como me salvar, mas quando eu olho para Jesus, eu não sei como me perder. Por quê? Não é porque eu vou estar no pecado, não. Ele vai pegar a vida dele e vai colocar em mim. Eu vou me tornar também puro e santo. Amém. E aí Jesus pode voltar amanhã. Eu estou preparado. Amém? Amém? Então, irmãos, ser igual a Cristo. Viver como Ele viveu. Você gostaria dessa sabedoria do alto? Ser vitorioso como Jesus? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração pedindo isso a Ele. Deus e Pai, talvez na mente de alguns, Jesus estivesse tão longe, que Jesus fosse um ser divino que não pudesse sentir o que nós sentimos ou passar o que nós passamos. Acabamos de ver, Senhor, que Ele veio, Ele se humilhou, Ele assumiu a nossa humanidade para nos ajudar. E Ele pode nos ajudar exatamente porque Ele não teve pecado, Ele foi vitorioso. Ele se apegou tanto ao Pai, Ele teve tanta fé no Pai, que Ele venceu a Satanás. Satanás achou que Jesus seria uma batalha fácil de ser vencida, mas ele se enganou, porque Jesus o destruiu, e ele já foi expulso do céu, ele já foi expulso dos lugares celestes, e ele pode ser expulso do nosso coração também, porque só Jesus deve habitar no nosso coração através do Espírito Santo. Habita Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, que a vida de Jesus possa estar sendo passada para nós e possamos mostrar para o mundo a luz que vem de Jesus. Amém. Suplicamos essa bênção em seu nome. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.